Se você não sabe fazer o cálculo da quantidade de materiais que você vai utilizar no seu concreto e acaba optando pelas famosas tabelas prontas, onde vai te trazer a dosagem de concreto, neste vídeo eu vou te ensinar como você pode ficar com o pé atrás nessas tabelas e saber se elas estão corretas ou não. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Pessoal, quando você não tem tanta experiência em fazer o cálculo da quantidade de materiais que você vai utilizar no seu concreto, acaba que quando nós pesquisamos por aí, nós encontramos famosas tabelas onde vai te trazer a dosagem de cada um desses elementos, ou seja, dos materiais que você vai precisar utilizar naquele traço que ele te fornecer como exemplo. E até mesmo você desconfiar se aquele traço está correto ou não. Nem tudo que você encontra na internet acaba sendo verdadeiro ou tem uma constatação que de fato funcione. Aqui eu estou com um exemplo de tabela onde nós vamos analisar cada um dos parâmetros e eu vou te explicar o porquê essa tabela tem esses parâmetros. O primeiro ponto que nós precisamos analisar aqui na nossa tabela é a questão do traço em volume. Quando você for pesquisar uma tabela, você tem que ficar de olho se aquele traço ele vale para quilos ou para volume. Sabe o motivo disso? Às vezes você pode fazer uma pequena dosagem que nem vai chegar à questão de 1 metro cúbico. Aqui no caso, essa tabela ela vai te fornecer quantos sacos de cimento você precisaria para atingir 1 metro cúbico. Aqui nós temos o traço em volume, que acaba que a leitura do traço é a seguinte: primeiro a parte de cimento, para depois a parte de areia, para depois a parte de brita. Quando você for ler o traço, é da seguinte maneira. Veja esse exemplo aqui. 1 para 2, ou seja, uma parte de cimento para uma parte de areia, para 2 partes de brita. Aqui no caso, o consumo do cimento para o metro cúbico, neste exemplo, é o seguinte. Para você fazer 1 metro cúbico de concreto, pessoal, é muito material 1 metro cúbico. Você acaba gastando 514 quilos de cimento. Agora, se você for comprar em sacos, você acaba gastando 10,3 sacos de cimento de 50 quilos. Agora, se você quiser transformar essa questão de 514 quilos de cimento em litros, às vezes você pode medir o traço ali em latas, você gastaria 363 litros de cimento. Para você descobrir quantos litros que você vai gastar, aqui é importante você fazer a seguinte conta. Para você chegar no volume do cimento, você já sabe que um saco de cimento tem 50 quilos. E você vai precisar adotar um outro critério, que é a densidade do cimento solto. Acaba que esse valor, pessoal, ele acaba sendo tabelado em 1.400 quilos por metro cúbico. A continha é bem simples. Você pega o volume igual a massa sobre densidade. Como que você sabe que o volume é aquilo que você quer descobrir e você tem a massa do cimento, que é 50 quilos, você divide por 1.400 quilos por metro cúbico. Você acaba chegando no valor de 0,0357 metros cúbicos. Para você passar metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1.000. Aí você vai achar o seguinte valor: 35,71 litros. Para você descobrir quantos litros que você vai gastar, basta multiplicar pela quantidade de sacos de cimento que você vai utilizar. Aqui no caso, serão 10,3 sacos de cimento de 50 quilos. Então você pega aquele valor anterior e multiplica por 10,30, que vai dar aproximadamente 363 litros de cimento. A mesma lógica vale para a areia, só que você tem que considerar a densidade do material solto. Agora vamos para a areia, que tem uma pequena pegadinha aqui. Quando você faz o seu traço, você vê que a água passou do ponto. Aqui no caso, nós temos dois tipos de situações com areia. Você pode trabalhar com areia seca ou com areia úmida. E qual que é a diferença entre elas, Pedro? A areia seca é aquela que você não vai ter nenhum indício tão alto de umidade. Já a areia úmida é porque você tem água entre aqueles poros daqueles grãos de areia.
ou seja, você vai ter um inchamento daquela areia devido à questão da água. E o que você deve fazer aqui? Você deve estimar o quanto de água vai ter naquela areia, e isso vai depender da umidade daquela areia. Depois você vai precisar descontar esse total de água lá na hora do somatório da água total. Ou seja, você vai ter que descontar esse volume de água. Caso você ultrapasse e não faça o desconto dessa água, acaba que o seu concreto vai ficar mais poroso, com menor resistência. Além disso, pode estar abaixo do FCK necessário para a sua obra. Aqui no caso, como será uma parte de areia, nós utilizamos a mesma quantidade em litros que nós fizemos no cimento. Ou seja, nós vamos repetir o mesmo valor, que é 363. Serão 363 litros de cimento e 363 litros de areia. Para a brita, nós fazemos o seguinte: nós vamos precisar de duas partes de brita. No caso, seria a brita 1 e a brita 2. Como serão duas partes, nós podemos fazer a divisão entre elas. Metade vai para a brita número 1 e a outra metade para a brita número 2. Aqui, quando nós fazemos a água, vai depender muito da relação água-cimento que você vai ter. Geralmente, um bom concreto ele vai trabalhar entre 0,40 a 0,50, 0,55, essa relação água-cimento. Ou seja, é essa fração que você vai ter de água pelo consumo de cimento. Neste exemplo, como nós não definimos qual que vai ser o tipo de cimento que nós vamos utilizar e nós não sabemos a umidade da areia, nós vamos adotar a areia seca. Daí você não precisa fazer o desconto dessa água. Aqui no caso, nós vamos utilizar 226 litros de água. Já um outro ponto muito importante que você precisa saber é a questão de resistência à compressão. Quando você faz o seu concreto, você precisa fazer a moldagem de corpos de prova. O que seriam esses corpos de prova? Seriam corpos cilíndricos ali de concreto. Você vai tirar um pouco do seu concreto e moldar alguns corpos de prova. Geralmente, 3 corpos de prova serão rompidos 3 dias após a concretagem. Outros 3 corpos de prova serão rompidos a 7 dias após a moldagem. E outros 3 corpos de prova serão rompidos a 28 dias, depois da sua concretagem. E por que você faz isso? Isso garante que você tenha uma prova que aquele concreto atingiu aquela resistência de quando você fez aquele traço de concreto. Seja um FCK de 20, 25 ou até mesmo 30 MPa. Como que você vai saber se aquele concreto realmente chegou nessas resistências? É fazendo o rompimento e você vai ter uma prova que aquele concreto que você colocou na sua laje, na sua viga, na sua fundação, está exatamente como você calculou, ou você estimou que precisaria daquela resistência. Vamos um pouco mais a fundo aqui, mas agora com esse outro exemplo. Se você tem dificuldades em fazer a seleção dos seus materiais e não sabe fazer a separação ou a medida na hora de colocar na betoneira, você pode pensar o seguinte: pense em pequenos baldes. Aqui nesse exemplo que nós temos o traço 1 para 2 para 3, você lembra o que era isso? Uma parte de cimento para 2 partes de areia para 3 partes de brita. Seria basicamente uma lata ou um balde de cimento, 2 latas ou 2 baldes de areia, mais 3 latas ou 3 baldes de brita. Aqui no canal nós temos um vídeo onde eu te explico exatamente como você pode fazer a conversão do seu material para latas. Não deixe de conferir depois. Lembra que eu havia falado para você sobre a relação água-cimento, que seria aquela quantidade de água que você vai utilizar dividida pela quantidade de cimento que você vai utilizar. Geralmente a gente não ultrapassa para concretos convencionais, que é até 30, 35 MPa, a casa de 0,55. Quando você fizer essa continha, que você vai pegar o consumo de água que você vai ter e dividir pela quantidade de cimento que você vai utilizar, não pode ultrapassar 0,55 e nem ficar tão abaixo de 0,40, 0,45, certo? Essa relação água-cimento é o parâmetro absoluto para a vida útil do seu concreto. Mais água afasta as partículas do cimento, criando aquela porosidade quando evapora. Aqui você precisa manter uma boa fluidez utilizando o mínimo de água. Se você tem mais água, maior trabalhabilidade e facilidade de lançamento.
Esse é o sonho de qualquer pedreiro. Porém, quando você adiciona água além da sua pasta de cimento, da sua argamassa ou até mesmo do seu concreto, você tem uma menor resistência e menor durabilidade. E se você for fazer um concreto utilizando diferentes granulometrias de brita, você tem que pensar o seguinte: apenas brita 2, nós vamos ter muito espaço vazio, já que cada brita ali, quando você coloca no seu concreto, vai ocupar um espaço. E acaba que a brita tem uma geometria uma diferente da outra. E quando você coloca as britas todas juntas, acaba sobrando pequenos espaços entre elas. E isso pode acabar causando uma fragilidade ali no seu concreto. E como nós fazemos a correção disso? Nós colocamos uma brita com granulometria menor. Por exemplo, a número 1. Que ela vai ter uma menor dimensão, mas você consegue alcançar esses espaços que ficou entre a brita 2. E ocupando esses espaços, nós garantimos que o nosso concreto ele tem uma boa aderência ali nessas partes, nessas zonas de transição. Misturar granulometrias otimiza o empacotamento e o resultado disso, menos necessidade de pasta de cimento, menor calor de hidratação e zero fissuras. E quando você olha o resultado disso, você vê lá no seu gráfico quando você faz o rompimento dos seus corpos de prova. Lembra que era 3, 7 e 28 dias. Com 3 dias, nós estamos no processo de cura desse cimento, aonde ele está tomando forma. Já em 7 dias, nós temos um ganho acelerado ali da resistência. E 28 dias é mais ou menos ali aquela resistência que você calculou no seu traço de concreto. É aquela resistência que realmente você quer ali na sua estrutura. Eu sei que você não vai ter lá na obra um microscópio, mas se você pegasse o seu concreto e olhasse através do microscópio 3 dias, nós veríamos a formação inicial do CSH. O CSH é o silicato de cálcio hidratado. É a cola principal que gera resistência. Se você olhasse 7 dias, veria o avanço de interligação química. Já com 28 dias, a matriz acaba ficando mais rígida e consolidada. Ali nós teríamos uma presença muito forte de etringita e monossulfato, que são cristais que preenchem os poros microscópios. Agora, se você quer algo mais rápido e não está ligando tanto para as questões microestruturais do seu concreto, aqui você pode ver 5 tipos de traço. Cada um desses traços, aos 28 dias, tem que atingir essas resistências. Por exemplo, quando você pega aquele traço 1 para 2 para 4, ele tem que atingir 21 MPa aos 28 dias. E acaba que esse traço tem uma aplicação para pavimentos, principalmente pisos e calçadas. Agora, se você precisa de uma estrutura mais pesada, você pode acabar adotando esse traço 1 para 1,5 para 3, que tem que atingir 35 MPa aos 28 dias. Isso aqui é muito utilizado para vigas e também a questão de pilares. Então, quando você pegar essas tabelas prontas da internet, você tem que saber o mínimo, que é isso que eu te passei, para você saber se aquela tabela realmente é confiável. Aqui no canal nós temos vários vídeos onde eu te ensino passo a passo a fazer o cálculo do concreto, ou se você quer algo mais rápido, como esse vídeo, exemplos de traços que você pode acabar adotando, dependendo de onde você for utilizar esse concreto e outros assuntos relacionados com concreto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!